Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco o poema Cântico Negro, que integra o livro Poemas de Deus e do Diabo, de José Régio, um texto interventivo e cheio de força. Como acontece sempre que abraçamos aqui poemas, os sussurros só virão depois da leitura integral do texto para não prejudicar a sua compreensão. Antes de começar, já sabem, não posso deixar de vos pedir, para caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros para que estes possam cumprir os seus objetivos e chegar aos seus destinos. Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros, de que seria bom que eu os avise, quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com os olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar-nos humanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, seis vós, que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para ir derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Partilhado este poema magnífico, falar-vos-ei, como sempre, em primeiro lugar, da sua estrutura externa, ou seja, de tudo o que diz respeito aos seus aspectos formais. Assim sendo, estamos pronto 8 estrofes, e volto a relembrar que o verso é cada uma das linhas do poema e que a estrofe é o conjunto de versos separados entre si por um espaço em branco. Cada estrofe vai ter uma nomenclatura diferente, tendo em conta o número de versos que possui. E, neste poema, estas são muito variadas. A primeira é uma oitava, porque contém 8 versos. A segunda é uma quintilha, de 5 versos. A terceira volta a ser uma oitava, de 8 versos. A quarta, uma quadra, de 4 versos. E a quinta e a sétima são sétimas, de 7 versos. A sétima, novamente, uma quadra. E a oitava, uma nona, de 9 versos. Quanto ao tipo de rima, temos muitas vezes versos soltos ou brancos, por não rimarem com outros. No entanto, podemos encontrar, por diversas vezes, rima emparelhada, por rimar aos pares, como acontece nos versos da primeira estrofe, na qual laços rima com cansaços, ou na terceira estrofe, na qual inexplorada rima com nada, ou ainda na última estrofe, na qual intenções rima com definições. E podíamos ainda ver mais exemplos. Podemos verificar também, na quinta estrofe, a presença desta rima emparelhada, quando loucura rima com escura, mas também de rima interpolada, ou seja, versos que rimam separados por 2 ou mais versos entre eles de rima diferente, quando, por exemplo, sábios rima com lábios. Vistos estes aspectos, passemos agora à análise da estrutura interna, ou seja, de tudo o que está relacionado com as ideias e as mensagens que nos são aqui transmitidas. E podemos começar mesmo pelo título do poema, Cântico Negro,
que nos dá a saber que este poema será como um cântico. No entanto, o adjetivo negro revela-nos, desde logo, que terá um lado negativo, mau e negro, como diz o próprio adjetivo. Depois, na primeira estrofe e logo no primeiro verso, revelando o pedido que lhe é feito, vem por aqui, assim como, através dos adjetivos utilizados, o sujeito poético estabelece imediatamente uma diferença clara entre os outros, de olhos doces, que lhe estendem os braços seguros, portanto, eis os adjetivos doces e seguros, esperando que ele os siga, e o eu lírico, que tem os olhos laços, ou seja, sem vida, cansados e aborrecidos, que ainda esclarece, há nos meus olhos ironias e cansaços, mostrando-nos como ele se sente em relação aos outros. Por isso, cruza os braços num gesto fechado que demonstra que ele não retribuirá ao estender dos braços dos outros que o chamam para rematar, e nunca vê por ali. Desde muito cedo, fica bem clara esta diferença entre ele, o indivíduo, que se demarca pela sua individualidade, em contraposição com os outros, e como este se afirma quando recusa o caminho que esses outros lhe sugerem, especificado pelo advérbio do lugar, aqui, em vem por aqui, e recusado por outro, ali, quando ele diz e nunca vê por ali. De notar também como esta ideia é reforçada pelo advérbio de tempo nunca, que dá ainda mais força à ação ou à decisão do nosso eu lírico. Na segunda estrofe de 5 versos, ele revela-nos a sua glória, aquilo que consegue alcançar devido aos seus feitos, esclarecendo que esta consiste em criar desumanidades e não acompanhar ninguém, mostrando-nos um outro lado seu, mau, mais negro, ao mesmo tempo que acentua o lado que já nos havia dado a conhecer, o de que ele faz o seu caminho sem seguir ninguém. Confessa, ainda, que a sua maneira de viver vem desde a altura em que nasceu. Já na terceira estrofe, através da repetição inicial do advérbio de negação não vê por aí, o eu lírico reforça-se como indivíduo, independente, que não segue os outros e vai apenas por onde os seus passos o levam. Mas atira a esses outros uma interrogação retórica importante, questionando por que razão estes repetem vem por aqui se não conseguem responder às suas questões, se não têm as mesmas ambições e desejos que ele, e confessa que prefere uma vida difícil, mas decidida por ele, prefere fazer o seu próprio caminho em vez de seguir os outros. Prefere escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. De notar a força dos nomes utilizados, becos, ventos, farrapos, que associados aos adjetivos, lamacentos e sangrentos, assim como aos verbos redemoinhar e arrastar, nos revelam as dificuldades que passa na sua vida e que, mesmo assim, ele prefere viver por serem escolha sua e por não querer seguir os outros. A reforçar ainda mais o sofrimento e as dificuldades do caminho que faz, está a comparação dos pés sangrentos aos farrapos. Na estrofe seguinte, mais uma quadra, revela-nos o que veio ao mundo fazer. Através da metáfora, se veio ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens. Ou seja, com isto ele quer dizer que vai onde ninguém foi, faz o que ninguém fez. Daí o adjetivo virgens aqui usado, juntamente com o verbo e o nome desflorar florestas. Ideia acentuada pelo verso seguinte, quando ele diz e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada, fortalecendo a ideia de que ele vai por caminhos diferentes dos outros. Daí o adjetivo inexplorada, associado à areia, e a imagem de desenhar os seus pés, ou seja, fazer o seu caminho nesta mesma areia. Nas duas estrofes seguintes, 2 sétimas, e através de diferentes enumerações, anáforas e de mais uma pergunta retórica, o eu lírico volta a evidenciar a sua diferença se comparado com os outros. Assim, volta a perguntar como é que aqueles que o convidam a ir por ali lhe poderão dar impulsos, ferramentas e coragem, e de notar aqui a força presente nestes nomes para derrubar os obstáculos se lhes corre nas veias sangue velho. Pior, se eles amam o que é fácil, adjetivo poderoso por nos mostrar que os outros desejam o caminho mais fácil e a fama, ao passo que ele procura os abismos e o difícil, o que ninguém conhece, o som. E isso é-nos dito na enumeração: eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes e os desertos. Carregada de nomes simbólicos que significam muito mais do que parece, pois remetem para o sonho, o desconhecido e todo o caminho de dificuldades pelo qual tem de se passar para se chegar a este. A sua crítica reforça-se quando se dirige aos outros usando o imperativo ide e lhes diz, através de uma enumeração carregada de nomes: tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos e tendes regras, e tendes tratados de filósofos e sábios, mostrando-nos que os outros já têm o caminho feito,
programado pela sociedade, assim como jardins e canteiros, tudo coisas bonitas, têm uma pátria, um lugar onde nasceram e ao qual pertencem, têm tetos. E aqui atenção que este nome pode apontar não só para a segurança de terem um sítio onde ficar, como também para os limites que lhes são impostos e que não podem ultrapassar. Têm também regras, tratados, tudo coisas a seguir, assim como os filósofos e os sábios, aqui ironicamente referidos. Através desta enumeração, a sua crítica aos outros ganha então mais força e acentua a diferença e pequenez destes, quando ele fala de si e diz: eu tenho a minha loucura. De notar que para os outros ele usa imensos nomes. Já no caso dele, basta um, a loucura. E é esta que ele levanta como um facho a arder na noite escura. Comparação esta que nos mostra que é a loucura e apenas esta que o guia, ilumina na escuridão do seu caminho. É esta loucura que o faz fazer o que mais ninguém faz, a ser corajoso, a desafiar. Depois brinda-nos com mais uma enumeração acerca do que sente. E sente espuma e sangue e cânticos nos lábios. Tudo nomes que implicam movimento, vida, ação, querer e lutar. Na quadra seguinte, iniciada por um antídoto, faz referência a Deus e ao diabo como os únicos que guiam a sua ação, sendo por meio dele que ambos se manifestam. E é essa mistura que o leva a ser único. Mas menciona que todos tiveram pai e mãe, mas ele, que nunca principia nem acaba, ou seja, parece ser sempre e procurar sempre mais, nasceu do amor entre Deus e o diabo. Por mais chocante que esta afirmação possa parecer, esta remete para a religiosidade, muito presente na sua poesia, assim como para a dicotomia entre esses dois agentes religiosos, presentes no ser humano, mostrando que este tem um lado bom e um lado mau, que estão sempre à ação e podem levar a diferentes resultados. A última estrofe continua a brindar-nos com diferentes e ricos recursos. Começa com a interjeição inicial "ah", cujo objetivo é o de exprimir emoções, seguindo-se a anáfora, ou seja, a repetição de ninguém no início do segundo e terceiro versos, através da qual ele nos dá a certeza de que ninguém lhe pode pedir definições, pois ele não se encaixa nelas nem se deixa limitar por estas, e muito menos lhe podem pedir que vá por onde ele não quer ir. Depois, através das metáforas nas quais afirma que a sua vida é um vendaval, uma onda e um átomo, nomes importantes e ligados à natureza, associados às formas verbais poderosas sauter, a levanter e animer, revela-se um ser cheio de vida, movimento, vontade, e que esta vida, esta diferença, é algo natural nele. De notar aqui também a enumeração presente nesta metáfora, importante para revelar tudo o que ele é. Depois, o sujeito poético volta a utilizar uma anáfora, repetindo no início do sétimo e oitavo verso a expressão "não sei", para reforçar que ele não sabe por onde ou para onde vai. Isto porque nada na vida dele é previsível, ao contrário do que acontece com os outros. Para terminar o poema com a frase magistral, iniciada pela forma verbal sei, que se contrapõe com a anáfora anterior e que, mais uma vez, afirma a sua individualidade e o quão é diferente dos outros. Sei que não vou por aí. Neste poema fantástico, no qual a temática religiosa e a importância do indivíduo são os marcos essenciais, temos características de um modernismo voltado para a busca e a descoberta do mundo interior do homem. De destacar ainda mais 3 aspectos importantes neste poema. É nas quadras que o lírico se individualiza mais, fala de si e das suas características, enquanto nas restantes estrofes nos mostra as suas características distintivas, mas sempre em contraponto com os outros. Para além disso, destaque também a mestria com a qual a pontuação é utilizada e como reforça a mensagem do poema e fortalece as suas afirmações e a emoção com que as pronuncia. Refirma às interrogações, exclamações e reticências colocadas em frases estratégicas. Por fim, a crítica à sociedade, que vive como um rebanho, no qual as pessoas procuram todas encaixar-se, caber nos moldes que a sociedade cria, abdicando da sua individualidade, com receio da exclusão. Daí este texto ser considerado um poema manifesto, revelador de um problema para o qual se alerta e que procura sensibilizar as pessoas, ao mesmo tempo que revela a opinião de quem o escreve. Mais grave é o fato de este poema, escrito em 1926, se manter muito atual, já que tantas vezes a nossa sociedade continua a funcionar como um rebanho, não aceitando e criticando todos aqueles corajosos que não se encaixam nas formatações estipuladas e que não seguem o mesmo caminho e optam por ser diferentes, seja de que forma for. Este poema luta pelo respeito à individualidade, à diferença e incentiva-as. É um poema que dá que pensar. Falemos um pouco de José Régio,
autor deste texto interventivo poderoso. O seu nome verdadeiro era José Maria dos Reis Pereira e nasceu em 1901 em Vila do Conde, tendo-se formado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Coimbra, com uma tese de licenciatura que abordava as correntes e as individualidades na moderna poesia portuguesa. Em Coimbra colabora com diferentes publicações. Foi um dos fundadores e colaboradores da revista Presença, que constituiu um dos pilares da literatura modernista em Portugal. Foi poeta, autor dramático e ficcionista e defendia que, em arte, é vivo tudo o que é original, algo que ainda dá mais sentido ao poema que vos trouxe. José Régio deixou-nos em 1969. Espero que tenham gostado mais este momento e que o mesmo vos leve a refletir. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal, caso ainda não tenham feito, e partilharem os sussurros. Despeço-me então, marcando encontro convosco na próxima quarta-feira, para mais sussurros e mais partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.